Como ficar calma durante avaliações e audições? Bora lá? Bora lá então! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como é que a gente pode fazer para ficar um pouco mais calma, né? Durante as avaliações técnicas, audições, enfim. Primeiro, acho que é importante a gente entender por que a gente fica nervosa, né? Eu acho que a gente fica nervosa diante dessas situações, avaliação e audição, porque o nosso destino, de certa maneira, está sendo conduzido ali. Então é natural que nos cause um pouquinho de ansiedade. Mas quando essa ansiedade começa a ser muito grande, né, ao ponto de atrapalhar o nosso desempenho durante as avaliações e audições, aí é complicado, aí a gente precisa trabalhar um pouquinho o nosso mindset para a gente realmente conseguir entregar o nosso melhor durante essas provas, né? E a primeira dica que eu tenho para você trabalhar o seu mindset para avaliações e audições é controlar a sua expectativa. A verdade é que a gente só fica ansiosa, com medo, enfim, nervosa, porque a gente coloca uma expectativa muito alta naquilo. Então, eu vou para uma avaliação técnica e eu coloco a expectativa de que eu vou passar, eu vou conseguir mudar de turma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí a expectativa fica muito alta e a gente tem um pouquinho de dificuldade para lidar com ela, já que é algo que não está no nosso controle. Sim? Então, controle um pouquinho aí a sua expectativa. Eu também não estou dizendo para você pensar, eu não vou passar, eu não vou conseguir, eu não vou entrar nessa companhia porque eu não vou passar na audição, eu não vou passar na avaliação técnica, então eu não vou mudar de turma. Eu não estou dizendo isso, ok? Olha lá, sim? Eu estou dizendo para você controlar a expectativa, não deixar ela ficar muito baixa, porque senão o seu desempenho acaba sendo ruim também, e não deixar ela ficar muito alta, porque senão a pressão psicológica que você vai ter para realmente conseguir chegar naquele objetivo fica muito alta e fica muito difícil trabalhar com essa ideia, ok? Vou te falar um pouquinho da minha experiência de como é que eu fazia, né, quando eu prestava audição e avaliação técnica e tal. A primeira coisa que eu fazia era a questão de pensar, se eu não passar, o que pode acontecer de tão ruim? Se eu não passar, o máximo que vai acontecer é eu continuar do jeito que está, onde estou, do mesmo jeito e está tudo bem. Então eu pensava na pior possibilidade. Então, se eu não passasse para entrar nessa companhia, eu ia continuar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, trabalhando com isso e tá tudo bem. Se eu passar, minha vida vai mudar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá, então eu já tenho o que pode acontecer de pior e o que pode acontecer de melhor. Agora é só eu trabalhar no meio termo. Então é só eu ir lá, fazer o meu melhor, fazer minha melhor aula, prestar atenção, decorar a sequência, para entregar o meu melhor resultado, tá? E aí é importantíssimo a gente saber e a gente se perdoar, sim? Por talvez errar uma sequência, por talvez errar um passo, por talvez não saber executar um determinado passo. Sim, é importante a gente se perdoar. A partir do momento que eu entrego o meu melhor, isso tem que ser o principal. Agora, por mais que eu entreguei o meu melhor, eu não consegui decorar a sequência inteira, tá tudo bem, você entregou o que você tinha de melhor em você naquele dia, naquele momento. Senão a gente começa a se culpar demais, e isso só acaba com a gente, tá? E aí você pode destruir um sonho, destruir o balé na sua vida só porque você gerou uma expectativa super alta e você não se perdoou por ter errado em algumas coisas, tá? Cuidado com isso, ok? Já tem gente demais para ficar nos julgando por aí, tá? Não faça isso com você. Bora para a segunda dica de mindset para você arrasar aí nas suas audições e avaliações. Bora lá. A segunda dica tem a ver exatamente com isso que eu já falei. A gente realmente ter a consciência que a gente fez o nosso melhor. E o que acontece quando a gente precisa trabalhar essa consciência que a gente fez o nosso melhor? A gente precisa estar presente
para saber se eu realmente fiz o meu melhor nas aulas antes da audição, da avaliação, né? Não adianta eu querer chegar no dia da avaliação, da audição e ser a aluna exemplar na avaliação, na audição, e não adiantar porcaria nenhuma. Por quê? Porque o que era para eu ter trabalhado o ano inteiro em aulas, eu não fiz. Aí esquece, né? Não tem milagre da audição aí, não tem santinho da audição que faça milagre. Que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência que, no final do ano eu vou prestar uma avaliação técnica da minha turma. Então eu preciso ter consciência durante o ano todo que eu estou me preparando para essa avaliação também. Não só para isso, mas também para a avaliação. E aí, não faltar, sim? Estar presente de verdade na aula, né? Não estar com a cabeça em outro lugar, não estar com preguicinha de não esticar o joelho. Sim? Então eu preciso estar com o meu mindset voltado para entregar o meu melhor sempre. E a partir do momento que você começa a entregar o seu melhor durante as aulas, chegar numa audição, chegar numa avaliação técnica, vai ser algo natural para você fazer o seu melhor na aula. Sim? Então pensa nisso, tá bom? Essa é a segunda dica. Vamos para a terceira. Bora lá. Terceira dica, que é o que tira o sono da maioria das pessoas e tirava o meu sono também antes de saber disso. A terceira dica é a gente saber como lidar com o imprevisto. Sim? Aí você fala assim, eu vou prestar uma audição, eu vou prestar uma avaliação técnica. Mas e se eu errar a sequência? E se eu cair? E se ele der pirueta? E se na prova tiver grande GT? E aí a gente começa a trabalhar com os e se's da vida. E aí quando a gente trabalha com algo que a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer, os e se's, a gente cria uma expectativa maior ainda, a gente começa a criar medo em cima daquela situação, porque é uma situação desconhecida, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E aí o nosso desempenho cai lá embaixo por toda a insegurança que os e se's geraram em nossa vida. Nossa, isso ficou tão poético, não é? Bom, enfim, como é que eu lido com os e se's da minha vida, tá? Já teve vídeos que eu falei sobre isso, eu vou repetir aqui pra você. Eu sempre lido com uma regrinha e se, então. E aí você vai completar a frase. Se tal coisa acontecer, então eu vou fazer X coisa. Se o professor der pirueta na aula, então eu vou tentar fazer uma pirueta. Ou eu vou fazer relevé passé. Sim? E aí você trabalha com a ideia do que, se acontecer tal coisa, eu vou fazer X. E aí isso vai tirar o seu medo da situação, porque ela passa a ser não tão desconhecida quanto antes. Então, se eu esquecer a sequência, então eu vou olhar para a menina do lado e tentar copiar. Então, você já deixa o seu cérebro preparado para o que é que ele precisa fazer caso aquela situação ou circunstância que você tem medo venha a acontecer. Percebe? Então, trabalhar com esse se, então, é fundamental para a gente afastar de vez toda a insegurança que gera de fazer uma avaliação ou uma audição onde a gente não sabe direito o que vai ter naquela avaliação. Exceto avaliações do método Royal, né, que já é tudo protocolado, que vai cair, e todo mundo já vai para a audição já sabendo exatamente os exercícios que vão cair. Todos os outros métodos não funcionam assim, né? É uma prova surpresa mesmo, você vai lá na real ver o que dá para fazer, o que não dá. Então eu sei que gera ali toda uma ansiedade, aqui na escola também funciona assim, e gera ali toda uma ansiedade. E a audição então nem se fala, né? Você também não tem nem ideia de quem é que vai estar na sala com você e aí gera toda aquela situação. E aí você já pode aplicar o e se então, né? Se eu cruzar com uma bailarina fera, né? Aquelas bailarinas fantásticas, para não falar outra coisa, e ela tiver a perna aqui na minha frente na barra e eu olhar para a perna dela e fizer... Eu vou olhar e fazer a minha perna aqui e vou subir o meu queixo, vou respirar e fingir que ela não existe. Sim? Então a gente começa a lidar com situações que são imprevistas, mas que são prováveis de acontecer. E aí a gente começa a ter ferramentas de como lidar com isso com mais segurança, com mais precisão,
para a gente realmente conseguir não abalar o nosso desempenho perante a todas essas situações. Combinado? Bom, desejo uma ótima avaliação técnica para você, desejo uma ótima audição para você. Vai lá e arrase. E aproveite para arrasar mais ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, WhatsApp, blog, enfim, a gente está em vários lugares e a gente tem dicas todos os dias. Então, por favor, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe essa dica nos seus grupos de WhatsApp, por que não, tá? Beijos e até mais!